O livro de Provérbios, ele é muito, muito, muito rico. Então, nós vamos caminhar em média 2 meses. Pretendo estar com vocês quase todos os dias às 13 horas. Vai ter somente pequenos dias que vão ter outro compromisso. Mas fora isso, nós vamos estar constantemente juntas, menos aos finais de semana. E hoje, para iniciar o livro de Provérbios, nós vamos falar um pouco da introdução, entender um pouco dessa história, entender um pouco o contexto, entender um pouco sobre a vida de Salomão, né? Porque muitas vezes a gente assim fica pensando, nossa, Salomão escreveu Provérbios, um homem tão sábio, mas depois ele saiu dos caminhos do Senhor. Vamos entender melhor, aos pouquinhos nós vamos falar isso hoje, nós vamos tocar nesse ponto também, que é um ponto que vale a pena nós estarmos aí trabalhando, tá? Então, veja só, o livro de Provérbios, mas antes de começar, vamos buscar primeiro o Senhor? Porque nós vamos falar da palavra, desfrutar da palavra. Então, nós vamos pedir um coração também aberto, um coração dilacerado para poder entrar essa palavra em nós. Então, vou fazer uma pequena oração, tá? Ó nosso Deus e Pai, amado Pai, nós te louvamos porque hoje nós temos a Bíblia impressa nas nossas mãos. Nós te louvamos porque hoje, inclusive, nós temos tantas versões da Bíblia, tantos comentários, tantas pessoas nos trazendo luz. Ó Pai, e hoje nós queremos aprender a pegar tudo isso com grande empenho, a pegar isso com o coração aberto e trazer para a nossa vida prática. Por isso, Espírito Santo, nos dê entendimento, nos dê realmente, atinge o mais profundo do nosso coração, para que possamos desfrutar das tuas verdades e vivê-las, colocá-las em prática e ser o nosso estilo de vida. Amém, ó Deus, ó Pai. Então, vamos aqui primeiro saber o que vem a ser a palavra provérbios. Provérbios a gente já liga muitas vezes a ditados, né? Um exemplo, aqui no Brasil nós temos vários ditados, né? Nós temos alguns ditados que dizem assim, pau que nasce torto, morre que torto. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que todo mundo tem o quê? Possibilidade de restauração. Também tem um ditado que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você percebe que a fala tem uma rima. Então, a nossa forma de falar ditados é com rimas. E também poesia, essas coisas, tudo tem rima. E o livro de Provérbios, como o livro de tanto Provérbios, como Salmo, como Cantares, como Eclesiastes, eles são considerados livros assim poéticos. São considerados livros de sabedoria. Só que a poesia nossa, ela é muito diferente da poesia do hebraico. No hebraico não tem rima como nós temos, tá? Então, o livro de Provérbios, apesar que vocês vão ver que provérbios mesmos, ditados, vão começar a partir do capítulo 10. Mas a gente acaba falando como provérbios como geral. E o que vem a ser provérbios? Eu até anotei aqui, olha, provérbios é uma palavra dita em lugar de muitas palavras. Veja, antigamente não se tinha livros, não se tinha forma de passar o conhecimento, então eles reduziam uma verdade ao máximo para que essa verdade fosse transmitida de um para o outro. Então, nisso se fazia o quê? Os provérbios. Então, nós vamos ver que em uma frase de um provérbios dá uma tese de mestrado, gente. Dá uma dissertação. Porque de lá você pode extraindo ideias, você pode extraindo contexto, você pode extraindo experiências. E também provérbios quer dizer assim, é muita experiência condensada numa única frase. Então, é algo que não dá para a gente assim simplesmente falar, olha, eu leio e entendo. Por isso que muitas vezes fala, eu vou ler provérbios em 31 dias. Veja, até o capítulo 9 dá até para você entender bem.
Mas depois do capítulo 10 em diante, sabe o que acontece? Cada versículo é o resumo de uma tese. Cada versículo é o resumo de uma sabedoria enorme. E nós vamos começar a cavar isso. Não estou dizendo que a gente vai cavar em profundidade, mas eu creio que nós vamos cavar de uma forma que Deus vai falar muito ao meu coração, ao seu coração e ao nosso coração. Então, olha, veja, o livro de Provérbios, ele também tem assim o objetivo de nos ajudar a adquirir a sabedoria de Deus para colocar em prática na vida diária. Por quê? Por meio das decisões, por meio das condutas, por meio das escolhas que nós vamos fazer. Então hoje eu estou dando só a introdução do livro de Provérbios. E eu quero falar também para vocês que essas lives elas vão ser curtas. Em menos de meia hora a gente já vai aqui passando o recado, mas para que no meio do dia você já receba esse contexto forte aí no teu coração. E mais uma curiosidade do livro de Provérbios. Se vocês olharem todos os livros do Antigo Testamento, eles tocam na história de Israel, tocam na história de Abraão, Isaac, Jacó. Sempre está tocando principalmente quando eles saíram da onde? Do Egito, quando eles estiveram lá, que passaram pelo Mar Vermelho. Então sempre está tocando. Mas o livro de Provérbios não toca em nada da história de Israel, não traz o contexto. Salomão, sendo filho de Davi, não fala sobre seu pai, fala sobre o que o pai ensinou, né? Mas não fala especificamente de Davi. Então isso também é um livro para todas as culturas. É um livro, Provérbios, apesar de ter sido escrito há mais de 3.000 anos atrás, é um livro atual, é um livro para se ler hoje, é um livro que ganha vida hoje. E nessa época, quando Salomão escreveu Provérbios, gente, não era só a cultura israelita que escrevia Provérbios. Isso já era da cultura dos povos, escrever em forma de provérbios. Era dos sumérios, era dos egípcios. Só que eu quero lembrar uma coisa. Salomão, quando escreveu Provérbios, foi mais de 500 anos antes dos 7 sábios da Grécia e mais de 700 anos antes de Aristóteles, Sócrates, Platão. Então, esses sábios da Grécia, tanto Aristóteles, Platão, eles que utilizaram dessa sabedoria para o seu contexto. Olha que bacana, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas que não são, inclusive, cristãs, contestam o livro de Provérbios, dizendo, mas como? Outros povos escreviam também provérbios. Isso também acontecia com outros povos, mas veja, aqui nós sabemos o quê? Que Provérbios foi escrito por Salomão, que teve direção de Deus. Agora, vamos ver um pouquinho sobre o autor de Provérbios. Mas para isso, eu queria até falar sobre, lá em 1 Reis 3, Salomão ele vai pedir sabedoria ao Senhor. Então, se você depois puder ler, tá em 1 Reis 3, de 3, pode até de 3 até o versículo 15. Então, Salomão começa dizendo que ele amava o Senhor e ele andava nos preceitos de Davi, seu pai. Então, nesse período, Salomão ainda tinha um coração puro para o Senhor. Nós sabemos que no final, Salomão desviou o seu coração, saiu da presença do Senhor. Mas nesse momento ele tinha um coração puro e diz que ele amava o Senhor e andava nos preceitos de Davi, seu pai. E ele sacrificava ao Senhor incenso, tudo. Então, a gente aqui já tem o quê? O delineamento do coração de Salomão. E depois diz aqui que ele, aqui vai falar sobre o sonho que ele teve, né? Que o Senhor, ele teve um sonho, só que ele então não sabia que era um sonho. Primeiro ele estava lá
E ali o Senhor, ele viu que o Senhor apareceu para ele e disse assim que ele poderia escolher o que ele quisesse. E ele escolheu que sabedoria para governar o povo. E isso agradou demais o coração de Deus. Então, sabe, amadas, eu vejo assim, qual é a nossa oração que agrada o coração de Deus? Então, a gente deve falar, Senhor, me ensina a orar, me ensina a ter intimidade contigo, conforme agrada o teu coração. Mas antes que agradar o coração, nós vemos que Salomão amava a Deus e seguia os preceitos do seu pai. Então, ele tinha um coração para isso, né? Aí ele diz no versículo 9, ó, dá, pois, a teu servo coração compreensivo. Olha o que Salomão está pedindo. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Gente, olha só, ele está pedindo um coração que sabe discernir o bem e o mal. Ele está pedindo prudência e ele está pedindo um coração que sabe julgar. Tudo isso nós resumimos em sabedoria. Sabedoria. E estas palavras agradaram ao Senhor. E aí Deus respondeu: já que me pediste essa coisa e não me pediste longevidade, você não me pediu riqueza, nem morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar também inteligência, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti o haverá. Nós só temos Cristo, que é a sabedoria de Deus, acima aqui de Salomão. Em questão que o Senhor aqui deu a sabedoria. E aqui ele deu o entendimento, o conhecimento. Então Salomão, no início do seu reinado, ele tinha esse coração de amar o Senhor, esse coração de servir o Senhor, esse coração continuava queimando. E também eu quero chamar a atenção sobre aqui o autor, que é Salomão, lá em 1 Reis 4, lá fala sobre a sabedoria de Salomão a partir do versículo 29. E o que diz aqui? Diz aqui que Deus também deu a Salomão sabedoria e grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia da praia do mar. Não vale a pena meditar nesses provérbios? Não vale a pena meditar nesse livro? Porque essa sabedoria foi para a prática, foi para governar o povo, foi para ter entendimento, discernimento, saber escolher, saber ter uma visão das coisas. Hoje, muitas vezes, a gente até sabe, mas nós não sabemos o como fazer. O livro de Provérbios nos dá esse propósito também de como fazer, nos mostra também uma linha a seguir, qual caminho a seguir. Olha, era a sabedoria de Salomão maior do que todos do Oriente e que toda a sabedoria dos egípcios. Gente, quando fala que era dos egípcios, a coisa pega, porque quando fala que era do Oriente, fala de uma forma geral, mas quando já especifica, era também aqui dos egípcios. Os egípcios, eles eram muito versados na parte da sabedoria. E tinha também, agora eu não vou saber dizer para vocês, mas eu acho que era Amenemete, um negócio assim, que ele também era tido como um dos maiores sábios ali do Egito. Então aqui foi bem específico, tá? Apontou o nome, foi bem específico. E diz aqui que era mais sábio que todos os homens. Aí vai falar sobre vários homens aqui. E eu quero chamar a atenção sobre o versículo 32, que diz que Salomão compôs mais de 3.000 provérbios. Mais de 3.000 provérbios. E foram os seus cânticos 1.005. Quantos provérbios a gente tem aqui? Se a gente for contar quantos provérbios tem no livro de Provérbios,
não chega a 700 provérbios, mas diz que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. E cânticos, nós temos um livro de cântico, e diz também aqui que os cânticos ele escreveu mais de 1.005. Então nós cremos que isso que foi colocado aqui na Bíblia foi aquilo que o Senhor quis que colocasse e chegássemos a nós hoje. Então esses provérbios foi o que Deus quis que chegássemos a nós hoje. E provavelmente tinha vários provérbios que era mais o contexto talvez de algo que estava acontecendo ali e não vinha ao caso de vir aqui para a palavra. Né? E logo em seguida a esse capítulo da Bíblia, nós já vamos ver aqui que depois Salomão, um dos primeiros feitos que nós vamos ver ali, que é quando aparece aquelas duas mulheres dizendo que o bebê é tida como ela é personificada. Eles personificam a sabedoria, tá? Como eles personificam a sabedoria? Personifica como uma mulher. A sabedoria é personificada como uma mulher, tá? E nós vamos ver que também tem outro personagem no livro de Provérbios. E sabe qual é o outro personagem? A outra personagem é a mulher adúltera, a mulher incauta. Agora você pode falar, puxa, mas parece um livro assim que só fala da mulher calminha. Eu quero fazer um adendo. Antigamente era o quê? Escrito o livro de homem para homem. E aqui, até o capítulo 10, nós temos o quê? Escrito de Salomão falando o que ele recebeu do seu pai, tá? Então é um pai falando para o filho. Então, lembre-se, nessa época, quem se escrevia de homem para homem. Pouquíssimas pessoas sabiam ler, pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura. Então, aqui nós vamos ver até que o livro de Provérbios é escrito dentro o quê? Da realeza. Mas lembre, todos nós hoje estamos na realeza, porque nós somos o quê? Reino de sacerdote. Nós pertencemos hoje à realeza, né? Então, esse livro é para nós. Nós não vemos falando de Jesus no livro de Provérbios, mas quem é a sabedoria de Deus? Então, quem que veio cumprir tudo isso? O nosso Deus, o nosso Jesus Cristo. E como eu disse até antes, acho que quando foi que eu fui carregar o celular, Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios, e nós vemos também que até lá no Novo Testamento falou que se fosse escrito tudo que Jesus falou e fez, não daria tantos escritos. Então veja, hoje nós vivemos numa geração que geralmente a gente, para falar uma coisa, a gente fala para levar uma única mensagem. A palavra de Deus, ela é concisa, por isso que tem que cavar e tem que também conhecer o ambiente, saber o que está por detrás disso, porque dessa forma nós vamos entender realmente a mensagem que a palavra quer nos trazer. Então, eu quero trazer mais um detalhe aqui para vocês, que, como eu disse para vocês, é o único livro que não tem o que? A história de Israel, mas é um livro que é... Gente, eu conheço pessoas que não têm o Senhor e que sabe o livro de Provérbios em profundidade, porque é um livro que traz discernimento, sabedoria. Agora, veja só, Salomão teve tudo isso, mas o coração dele depois foi enredado para outras coisas. Então, nós temos que tomar cuidado que a palavra esteja gravada, guardada em nosso coração, para nós não desviarmos dele. É a mesma coisa assim. Logo quando eu iniciei na área da saúde, eu lembro na primeira parada cardiovascular de um paciente,
um dos médicos sempre vem nos ajudar. E ele falou assim para mim, o Dr. Juarez, hoje ele não é mais vivo, né? Ele falou assim, eu já atendi mais parada do que você foi ao cinema, ele disse para mim. E sabe, ele era médico pneumologista que cuida do pulmão. E ele fumava 2 maços de cigarros por dia. Então ele tinha um grande conhecimento, mas ele não tinha a sabedoria. Ele sabia atender uma parada de olhos fechados, mas ele não tinha a sabedoria de aplicar tudo o que ele sabia na vida dele. Então, Salomão, no início, ele amava a Deus e seguia os preceitos de Davi, mas conforme ele foi se deixando, por isso, gente, que buscar o Senhor é todos os dias. Ter intimidade com o Senhor é todos os dias, porque o nosso coração, ele vai sendo afastado pelas partes do enredo da vida, do que acontece na vida, né? Então, agora, o que nós temos aqui? O livro, ele vai salientar a sabedoria, sim, mas ele vai salientar também o conhecimento. Ele vai salientar também o entendimento e o discernimento. Então, amadas, para mim, antes, parece assim, que o Senhor falou para Salomão, eu vou te dar sabedoria. Aí parece que caiu tudo assim do céu e Salomão ali recebeu tudo de sabedoria. Calma! Salomão, ele já tinha um coração inclinado para a sabedoria. Ele já queria isso. E aí, o que ele foi buscar também? Conhecimento e entendimento. Para poder unir tudo e o quê? Colocar em prática para governar o povo. Então, não é simplesmente um milagre que vem e pronto. Não, precisamos cavar. Precisamos cavar na presença de Deus. Agora, indo aqui para os finalmente, terminando aqui. Qual o propósito do livro de Provérbios? Se nós olharmos lá no primeiro capítulo, já vai nos dizer, logo nos primeiros 9 versículos ou 7 versículos, deixa eu ver aqui. Nos primeiros 7 versículos já vai nos dizer o propósito, que é para aprender de maneira inteligente, para desenvolver. Senão você vai ver que versículo 2, 3, 4, 5 vai falar tudo que é para. O que é para? É propósito, é objetivo. Para que eu estou lendo esse livro? Para que o livro foi escrito? Então amanhã nós vamos ver o primeiro capítulo. E eu quero só finalizando dizer mais uma coisa. O capítulo 1 ao capítulo 9 de Provérbios tem uma linguagem que é o quê? É tipo uma narrativa de o pai falando para o filho, dando conselho para o filho. Agora, depois do versículo 10, nós vamos ver realmente provérbios. Cada pedacinho ali é um provérbios. E lá no capítulo 25, nós vamos ver o quê? Que fala que o rei Ezequiel, que os assessores ali do rei Ezequiel reuniram os provérbios de Salomão e compilaram e colocaram aqui. Então, o que isso nos mostra? Que o livro de Provérbios, a maioria é de Salomão, mas nem todos os capítulos são de Salomão, primeira coisa. Segunda coisa, teve uma parte que quem organizou os provérbios para colocar aqui foi o quê? Os sacerdotes ali, os assistentes do rei Ezequias. Tá travando um pouquinho, né? Mas nós estamos bem no final, tá? Nós estamos aqui bem no final, eu sei que tá travando um pouquinho. E depois nós vamos ver lá no último capítulo de Provérbios, né? Sobre a mulher virtuosa. Então nós vemos que a sabedoria, ela é tida como uma personificação de uma mulher e lá no final termina ali com a mulher virtuosa. Então o que eu quero deixar aqui para vocês também? Que nós vamos estar todos os dias às 13 horas, amanhã vamos começar o capítulo 1,
Hoje foi a introdução do livro de Provérbios. E eu quero dizer assim, eu não vou por aqui abrir para perguntas, mas vai ter um grupo no WhatsApp para perguntas, para dúvidas, para explicações maiores. E vou colocar depois aqui o grupo, vou colocar depois no story também, para quem quiser entrar nesse grupo do WhatsApp que chama Série de Provérbios. E lá nós podemos o quê? Conversar um pouco mais, tirar dúvidas e aprender mais sobre essa riqueza que esse livro nos traz. Então, olha, foi muito bom ter vocês aqui nesse pequeno momento juntas. Então, vai ser sempre um momento assim de mais ou menos 30 minutos para nós desfrutarmos juntos dessa sabedoria que o Senhor deu a Salomão e quer hoje trazer à nossa vida, o que? Intensificada pelo Espírito Santo. Então, amadas, muito bom e amanhã espero vocês. Tchau, amadas. Tchau, queridas.